O sol queimava alto sobre o Egito, refletindo-se nas pirâmides distantes e nas águas majestosas do rio Nilo. Era a terra mais poderosa do mundo antigo, com campos férteis, cidades grandiosas e um exército temido. Mas por trás do brilho dourado que cobria a corte do faraó, uma tensão profunda crescia. O povo hebreu, escravizado durante gerações, clamava por libertação, sua dor ecoando em cada tijolo moldado, em cada chicotada sofrida nos canteiros de obras, em cada oração murmurada nas noites sem esperança. E num encontro ardente, diante de uma sarça que queimava sem se consumir, Deus havia levantado um libertador, Moisés. Diante do trono egípcio, cercado por colunas de pedra e guardas armados, Moisés ergueu a voz firme pela primeira vez. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. O faraó soberbo riu. Sua risada ecoou pelo salão como um trovão acompanhado de desprezo. Quem ousaria desafiar o rei do Egito? Mas foi nesse ato de recusa que a história começou a mudar. O Nilo, orgulho e coração da nação, tornou-se o primeiro palco do confronto. Ao comando de Moisés, o cajado tocou a água e o rio inteiro ficou vermelho como sangue. Os peixes subiram mortos, o mau cheiro tomou o ar. E onde antes havia vida, agora havia corrupção. Ainda assim, o coração do faraó se manteve duro e ele se recusou a libertar os hebreus. Seguiu-se a segunda praga. Dos pântanos e margens do rio, rãs emergiram aos milhares, incontáveis, pulando sobre os pátios dourados do palácio, saltando nas camas, nas panelas e até no trono real. Não havia descanso. O coachar incessante era tortura. E após pedir alívio a Moisés e receber a promessa de livramento, o faraó mais uma vez voltou atrás. Então veio o pó da terra transformado em piolhos. Eles cobriam homens e animais, tomavam os corpos dos sacerdotes e dos nobres, infestos, irritantes. Até os magos do próprio faraó se renderam. É o dedo de Deus, mas, mesmo assim, ele não cedeu. Os céus escureceram de repente, não por nuvens normais, mas por enxames de moscas. Elas invadiram o Egito inteiro como se fossem um manto vivo, empesteando casas, templos e ruas. Mas na terra de Gósen, onde os hebreus moravam, havia paz, nenhuma praga entrava. Um contraste divino que chamava ainda mais a atenção. O gado, força da agricultura e do exército egípcio, adoeceu em seguida. Cavalos, bois, camelos, cabras e ovelhas caíram mortos nos campos. O cheiro da morte se espalhou, o sustento desaparecia diante dos olhos, e ainda assim o coração do faraó era de pedra. Depois vieram as feridas sobre a pele. O pó lançado ao ar diante do faraó transformou-se em úlceras abertas nos corpos dos egípcios. Do povo aos líderes, nenhum escapava das dores ardentes e da pele marcada. O clamor crescia, mas a resistência de Faraó permanecia. Os céus se abriram em trovões e fogo. Pedras de granizo caíam como lanças incandescentes, esmagando plantações, destruindo árvores, ferindo homens e animais que estivessem ao ar livre. O Egito inteiro tremia debaixo da tempestade violenta, algo jamais visto naquelas terras tão secas. Nem assim houve rendição. Então, como se o castigo fosse escalando em intensidade, uma nuvem viva cobriu os céus, gafanhotos sem fim. Eles devoraram o que havia restado das colheitas, arrancaram até a folha mais verde dos campos. Nada ficou. Da riqueza fértil do Egito, restava apenas um chão queimado e esqueleto de plantações. Mas o pior ainda estava por vir. Por 3 dias inteiros, uma escuridão densa desceu sobre a terra, não como a noite natural, mas um breu sobrenatural, espesso, impenetrável. As tochas quase não iluminavam. As pessoas tateavam dentro de suas próprias casas. O silêncio era cortado pelo desespero. Apenas em Gósen havia luz. Com cada nova praga, o faraó parecia ceder,
mas logo endurecia outra vez, como se fosse desafiando o próprio Deus, até que veio a última, a mais temida, o golpe final. Moisés anunciou com voz grave: à meia-noite, o anjo do Senhor passará pelo Egito, e todo primogênito morrerá, desde o herdeiro do trono até o filho do servo, até o primeiro animal do campo. O desespero se espalhou entre os hebreus, mas a eles foi dado um sinal de salvação. Cada família sacrificaria um cordeiro e marcaria com seu sangue os umbrais da porta. Naquela noite o anjo passaria pela nação, mas onde houvesse o sangue, a casa seria poupada. Chega à meia-noite, o silêncio é cortado pelo vento pesado. O anjo avança, invisível, mas sua presença é como lâmina. Então os gritos se levantam, primeiro em uma rua, depois em outra, até que a cidade inteira é tomada por um clamor indescritível. Das mansões ao cárcere, da casa nobre à cabana humilde, não houve quem escapasse. Cada família egípcia enterrava seu primogênito. Até o próprio palácio foi atingido, com o filho do faraó tombando em seus braços. O Egito inteiro chorava. Era a madrugada mais escura da sua história, mesmo depois de 3 dias de trevas. A terra inteira parecia tremer com o peso da tragédia. No palácio, um faraó quebrado finalmente chama Moisés e Arão. Sua voz, outrora arrogante, agora é um sussurro de derrota. Levem o vosso povo. Vão adorar o vosso Deus. Saiam, vão embora. Assim, na noite marcada por choro, nasceu a libertação. O povo de Israel partiu apressado, carregando pão sem fermento, seus animais e o pouco que possuíam, deixando para trás a terra da escravidão. O mar de pranto do Egito se transformava no portal para a liberdade dos hebreus. E as pragas encerraram-se ali, não apenas como castigos, mas como um lembrete eterno. Nenhum poder humano, nenhuma coroa, nenhum império é capaz de silenciar o clamor da justiça divina.